Seguidores do YouTube e Telegram. Gente, eu ia começar uma série não, eu ia começar vídeos falando sobre a questão dos traços de caráter e algumas psicopatologias, né? Como lidar com algumas demandas e com algumas dificuldades, né, que cada traço traz para aderir, por exemplo, a tratamentos de ansiedade, depressão, pânico. Mas devido a muitos pedidos lá no meu Telegram sobre, como eu falei, sobre a questão de relacionamento, né, e os traços, como se relacionar com cada traço, e eu não focalizei numa das questões fundamentais que todo mundo queria, apesar que é só você fazer uma analogia, né, prestar atenção na questão do relacionamento e tentar transferir para as questões sexuais. Porém, eu vou aqui ser sucinta, vou falar de todos os traços, de uma maneira bem rápida. E aí, se você quiser se aprofundar, entra na questão de cada traço, como se relacionar. Mas eu vou dar, assim, essa colher de chá quanto à questão da sexualidade, ok? Então, como, né, se relacionar sexualmente agora com cada traço. Gente, eu vou ser bem sucinta, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais, entra lá no meu Telegram, eu troco bastante mensagem. Vocês também podem trazer as dúvidas e eu tiro a dúvida ali logo na hora, já respondo, assim, se eu tiver com tempo. Mas, de qualquer maneira, se vocês deixarem mensagem ali, eu também respondo. Não demoro para responder, tá bom? Então, vamos lá. Como se relacionar sexualmente, por exemplo, com traço, vamos começar com a meninização, com traço de caráter esquizoide. Se vocês lembrarem, né, o traço de caráter esquizoide, ele tem todo um formato, né, voltado aí para a questão da meninização, está centrada ali na região do cérebro, são aquelas pessoas que têm um cabeção e o corpo mais magro, salvo algumas exceções quando a pessoa tem outros traços, que ninguém é puro. E dentro desses outros traços, às vezes aparece um pouco mais, por exemplo, de oralidade. Você pode ter um esquizoide que tem bastante oralidade, então você não vai ver assim, aquela pessoa completamente magra. Mas você vai observar, por exemplo, que tem um cabeção, que tem os braços mais finos, as pernas mais finas. Às vezes pode até ter uma barriguinha, que é raro. Quando a pessoa tem um traço mais puro na esquizoidia, você vai ver que o corpo é um corpo muito mais magro. São aquelas pessoas que lembram o salsicha. Como se relacionar sexualmente, né, gente, com esse traço. Se você parar para pensar que a pessoa é uma pessoa que está muito mais no racional, está muito mais no mental, e que ela racionaliza os sentimentos e que muito da personalidade dela vai voltar para a caverna, não gosta muito do contato corporal. Mas essas pessoas têm tesão também, essas pessoas têm libido, essas pessoas transam. Como se relacionar sexualmente quando a pessoa, por exemplo, não gosta muito de toque? A grande questão aqui é, no sexo, o esquizoide ele precisa de mais intimidade mental primeiro com você. Quanto mais você oferecer uma intimidade mental e você for adentrando devagarzinho na caverna dele, mas ele vai ficando apto ao contato sexual. Só que tem um porém. Diferente, por exemplo, do próximo traço, que é o oral, o oral já ele tem uma coisa da intensidade emocional, do toque, da necessidade de estar ali segurando nele. O esquizoide não. O esquizoide, ele precisa, na relação sexual, se sentir à vontade com você mentalmente, primeiro. Então, olha só que legal. Aqui você pode trabalhar as fantasias. Quanto mais gás você der, por exemplo, para a mente dele, criando bastante fantasia, conversando muito antes do sexo com o mental dele, e preparando ele para que ele consiga ali se soltar depois, porque como eles têm a dificuldade, lembra, desde a questão do intraútero, da questão do toque. Só que com tesão tem toque, né, gente? Então, só que esse tesão é muito mais direcionado, porque ele é mais racional. Então, quando você está se relacionando com o esquizoide, lembra, fortifica primeiramente dele com fantasias e com bastante, assim, dá essa
coisa de entrar na caverna dele, dar essa possibilidade de você deixar ele entrar na sua. E aí vocês vão criando um elo, principalmente um elo mental. Depois que esse elo mental tá inaugurado, aí o que vocês podem fazer? Vocês podem sim aí começar com os toques, mas gente, com um toque direcionado no lugar certo. Que é diferente, é sem muito rodeio, é direto lá na coisa, direto no pênis, na vagina, entendeu? Direto ali. Então, não tem muito, você não pode ficar muito querendo mimimi, abraçar, beijar, passar a mão. Pode até rolar quando ainda a testosterona está bem alta, quando tem muito tesão no ar, você pode até dar uma caprichada. Isso até é bom, porque vai fazendo com que esse esquizoide saia um pouquinho da caverna. Uma dica é vocês fazerem hidroterapia, massagem. Nesse caso, massagem no corpo dele não é massagem geral, gente. Lógico que o relacionamento de vocês pode evoluir para uma massagem tântrica às vezes, mas o esquizoide não gosta de muito contato no resto do corpo. Então, é mente e pau e chana, entendeu? É direto, entendeu? E depois, com o tempo, você vai tentando puxar um pouco mais esse corpo para o contato. Mas esse puxar mais esse corpo para o contato é uma coisa gradual. Primeiro, trabalhando a mente, para depois partir aí para as massagens energéticas, quando você já está dentro ali da caverna dele e ele, de alguma maneira, já está confiando um pouco mais em você. Eu sempre coloco que para você deixar um esquizoide mais à vontade, hidroterapia é muito bom, porque assim, é um retorno ao útero, na cabeça dele, como o útero era um útero desconfortável, é um momento, inclusive, terapêutico de você restabelecer esse retorno ao útero de uma maneira mais positiva, entendeu? De uma maneira mais, vamos ficar em paz com esse corpo, vamos fazer com que esse corpo usufrua um pouco do prazer corporal e não só ficar no mental. Mas isso é uma questão de tempo, tá? Para não me contradizer aqui, para de repente vocês partem de uma coisa direto e aí o resultado pode ser catastrófico, você não vai criar conexão. Então, para você criar conexão com o esquizoide, a questão é primeiro no mental. Muita conversa, se ele deu abertura para entrar na caverna, entra no mundo dele, escuta as ideias dele, dá poder para aquilo que ele mais tem de poder, que é a genialidade. Quanto mais você der essa abertura e tiver no envolvimento intelectual, mais esse traço vai deixar você começar a colocar a mão. Mas de início, como eu disse, primeiro estimulação direta, porque eles são super racionais, principalmente no emocional. Então, criou conexão, tem um tesão no ar, direto nas partes que interessa. Ele não é daqueles tipos, ou ela, né, que gosta muito de explorar regiões do corpo diferente e a coisa emocional. Então, intelectual e sexual. Essa conexão que você vai criar, por exemplo, um traço de caráter esquizoide. Já no caso do traço de caráter oral, é completamente diferente. É o oposto, gente. Primeiro é uma conexão emocional. Então, assim, antes não leva a pessoa... E, olha, o traço de caráter esquizoide são aqueles... Só para terminar, são aqueles tipos de pessoas que você transar pela primeira vez, mas se tiver muita conexão mental, ele não vai ficar te julgando, porque ele é muito racional. Então, assim, não tem muito problema de ter sexo pela primeira vez com essa pessoa, se vocês já tiverem uma conexão mental, intelectual muito intensa. Esse não tem problema. Não vai ficar pensando mal de você, não vai acontecer nada nesse sentido, porque ele vai racionalizar. Que é diferente, por exemplo, do traço de caráter oral. O traço de caráter oral, ele tem uma necessidade mais emocional. Ele tem uma necessidade de estar mais integrado emocionalmente com você. Então, são aqueles tipos de pessoa que você vai ter que levar para jantar várias vezes, vai dar flores. São aquelas pessoas, são pessoas mais românticas. Elas romantizam, por exemplo, o ato sexual.
De repente você tem um ato sexual e a pessoa começa a ficar apaixonada por você. São aquelas pessoas mais carentes, né? Que as pessoas, inclusive, julgam-nas porque elas, logo que elas têm relação sexual, elas já estão totalmente ali envolvidas, apaixonadas, tá quase pedindo aliança. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando você for para o relacionamento sexual com o traço de caráter oral, toma cuidado para não ferir os sentimentos dessa pessoa. Mas estando ali tudo isso entendido, que você já percebeu que a pessoa é mais oral e que vocês vão partir aí para o sexo, se entrega, entendeu? Eu acho que esse é o traço de caráter. Quando você tem bastante oralidade, você tem uma necessidade, assim, aí esse precisa de massagem tântrica, de beijo, de abraço, de olho no olho, entendeu? De, ai, eu te amo, ai, você é linda, você é maravilhosa, você é gostosa. Ele tem uma necessidade de preenchimento de um vazio existencial. Então, ele tem uma necessidade de escutar muito que ele é importante, que ele é gostoso, que ela é gostosa, que é bonito, que não tem problema de ter uma banhinha aqui, uma gordurinha ali. Valoriza, inclusive, a banhinha, a gordurinha, morda, põe o menino ali, a menina esfrega, entendeu? Esse traço tem uma necessidade já de estar mais integrado com a alma da pessoa, olho no olho, corpo no corpo, e aí é no corpo inteiro. Todos os pontos de um oral no corpo são altamente erógenos, todos, que é diferente do esquizoide. O esquizoide, o ponto principal é primeiro mental. Ele vai, se você tiver uma conexão mental de ideias, que vocês estão trocando ideias muito parecidas, e de repente for pro sexual, é direto no sexo, é direto nos órgãos sexuais, eles são muito diretos. No caso do oral, não, ele tem uma necessidade maior de você se entregar, de ter muito envolvimento emocional. Já no traço de caráter mais psicopata, se ele tiver uma grande quantidade de psicopatia, aí a coisa é muito mais para a questão do desafio, né? São aquelas pessoas que gostam de coisas que desafiem, né, a libido. Então, assim, vocês vão ali acordar, olha, eu quero que você faça aquilo, e a outra faça, eu quero, por exemplo, dois psicopatas, dois não psicopatas do compêndio, gente de psiquiatria, e nem da psicologia forense, que é para não confundir. Quando você tem uma psicopatia alta, são pessoas que têm uma necessidade, assim, de acordar o que vai rolar. Então, assim, são aquelas pessoas que você tem que mandar mensagem de manhã, falando o que vocês vão fazer, fica o dia inteiro falando, manda foto da bunda, da calcinha, manda por, sei lá, por mensagem, por, não sei, se vocês forem casados, se tiverem bastante intimidade, tipo, coloca a calcinha na gaveta do escritório. São pessoas que gostam dessas coisinhas de fetiches. São aquelas pessoas que fazem, bem para lembrar aqueles 50 tons de cinza, sabe, gente? Então, esse, não que os outros traços também não gostem, também gosta, mas com aquela pitada de observação para não ferir, por exemplo, o esquizoide colocando a mão demais ou machucando coisas que eles não gostam no corpo, que ele já sente o corpo externo como uma ameaça, então eles estão mais no mental, e nem o emocional do oral, que pode ficar assim com raivinha de você. Então, esse traço é aqueles traços que conseguem acordar, por exemplo, lembrando 50 tons de cinza. Então, aí vocês podem usar a criatividade com esse traço e acordar, olha, vou fazer isso, ó, essa é a sala de jogos, o que você quer fazer aqui? Então, assim, tipo, a pessoa vai falar assim, eu quero ser o dominador, e você tem que se entregar para mim de boa vontade. Então, assim, esse é aquele traço que você pode realmente colocar na mesa o que você quer, o que você não quer, e ele vai seguir a cartilha e vai tentar fazer o máximo do melhor nesse sentido. E esse é um dos traços que o fetiche entra como uma coisa bem interessante. Já o traço de caráter masoquista, né? O nome masoquismo não significa que a pessoa quer apanhar, tá, gente? Porque assim, que as pessoas confundem muito, assim, que são aquelas pessoas que gostam de apanhar e coisa e tal. Não.
O masoquista, como ele tem uma tensão muito grande na região dos esfíncteres, lembra-se disso. São aquelas pessoas que, né, retrai ali. Então, no sexo, o masoquista ele tem uma necessidade assim de se sentir à vontade. Ele está sempre querendo fazer coisas que está dentro da rotina. Então, assim, são pessoas que você não pode fazer muito improviso e nem pedir para ela improvisar, porque elas não vão se sentir confortáveis. Então, no sexo, são aquelas pessoas que, se você fizer um sexo gostoso, relaxante, aí coloca hidromassagem, coloca músicas que despertam ali sensações agradáveis, aí vai do gosto de vocês. Não é, o masoquista não é que ele gosta de sentir dor, tá, gente? O masoquista é uma estrutura que diz que a mielinização se deu ali na região dos esfíncteres, faz com que ele se prenda. Então, aquelas pessoas que têm medo de soltar, né? Então, eles ficam ali travados ali. Então, quanto mais você puder relaxar essa região, entendeu? Quanto mais você puder relaxar esse corpo deles, que é tipo uma rocha de pele bem dura, quanto mais você puder proporcionar momentos relaxantes e rotineiros, né? Tipo, mesmo que vocês tenham uma rotina em casa, são pessoas que estão de boa, estão sussa em relação a fazer, tipo, papai e mamãe, de fazer coisas normais, assim, que todo mundo faz. Só que para dar uma mudadinha, para ele poder até se soltar um pouco, façam coisas que ele possa relaxar essa região, mas mostrando para ele que pode confiar, que não vai acontecer nada demais, entendeu? Inclusive, essa região deles, gente, é bem erógena. Quanto mais eles travam ali, quanto se eles conseguirem relaxar ali, e essa dica é bem interessante, essas pessoas que têm um traço mais masoca, elas têm uma tensão ali. Então, assim, massagens nessa região também são coisas interessantes para esse traço e pode fazer com que toda essa tensão que ele tem ali se transforme num prazer interessante. Já o traço de caráter rígido, gente, como todo mundo já sabe, como já coloquei nos vídeos, já são um traço que já tem a sex appeal no ar, porque a melinização dele, só para lembrar, se finalizou ali nas regiões dos órgãos genitais. Então, desde de uma tenridade, eles já têm um contato com a sexualidade, assim, já sente essa sexualidade já aflorada. Então, pro rígido, quanto mais você trabalhar a região, né, dos genitais e coisa e tal, e genitais não é só, gente, a vagina e o pênis, o mamilo, tudo onde mexe com a sexualidade, o rígido, e só lembrando, nenhum traço é puro, então você tem que ficar atento às diferenças. Quando você está pelado lá, você vai conseguir ver melhor ainda as diferenças corporais, né, e as nuances dos traços aparecendo ali naquele corpo. Então você, com um olhar mais clínico, consegue produzir prazer de maneira adequada para cada traço. E o traço de caráter rígido é completamente sexual. Gosta de sexo oral, gosta de sexo anal, gosta de... Aí é uma questão só de acordar e trabalhar principalmente a região da cintura para baixo. Eles gostam muito. Então, tudo que você fizer de massagem na perna, no genital e coisa e tal, acaba ajudando bastante esse traço. Fica a dica aí, gente. E agora eu vou tentar, né, começar a fazer os meus vídeos voltados aí para psicopatologia e o olhar clínico com a questão dos traços. Beijo, obrigada.